Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção a esta mensagem, onde eu quero deixar que se registre o seu coração. Você vai perceber nessa mensagem o risco que é alguém servir a Deus dividido, está distraído na presença de Deus. Você vai perceber que é um risco muito grande e a facilidade que o diabo tem, infelizmente, em atrair pessoas ou até mesmo em derrubá-la. Por muitas vezes a pessoa ela está distraída andando na presença do Todo-Poderoso. O livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Isso aqui foi uma repreensão do profeta Elias para com o próprio povo de Deus. Povo esse, o qual seguiu o profeta Elias, e quando os profetas de Jezabel ou de Baal começou a matar os profetas de Deus, o povo de Deus, o qual seguia Elias, começou a olhar para si e pensar assim: já que Deus é com Elias, por que os profetas de Deus estão morrendo tudo? Por que Deus não livra? O povo ficou balançado, o diabo começou a soprar na orelha do povo, e Elias percebeu que o povo estava dividido entre dois pensamentos. Elias percebeu que esse povo ficou balançado quando ouviu os profetas de Baal prevalecendo e aparentemente falando, os profetas de Deus morrendo. Elias viu que o povo começou a subir uma dúvida ao coração. Então Elias olha para o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe aquela pessoa que está com o pé na igreja, o pé no mundo, aquela pessoa que está dividida entre Deus e o pecado, entre Deus e alguém que o diabo está usando para tirar da presença de Deus? Sabe aquela pessoa que está dividida entre Deus e o mundo lá fora? Aquela pessoa que está procurando campanha, cada dia está numa igreja. Aquela pessoa que diz assim: vou em tal igreja, hoje é só uma visita, e deixa a igreja dela e segue a voz do diabo, não a voz de Deus. Aquela pessoa que está dividida entre Deus e as pessoas que não se decidem. São pessoas que estão cocheando, como diz Elias, entre dois pensamentos. Isso é uma brecha que o diabo acha e começa a investir na vida das pessoas, dizendo: não, é só uma visita, foi um convite que me fizeram, eu estou indo, é só hoje, eu não vou mais. E a pessoa vai acostumando com aquilo. Daqui a pouco o diabo está dando rasteira, levando para o caminho errado, porque a pessoa está dividida, servindo a Deus e o homem, servindo a Deus a sua vontade, servindo a Deus e a carne. Por isso eu digo aqui: cuidado você que fica na igreja e no mundo, me refiro no lugar e em outro, ouve a Deus e ouve a outro. Você que ouve a Deus e muitas vezes confunde a voz de Deus com a voz do adversário através de pessoas. Cuidado em servir a Deus dividido. Isso é algo perigoso, mas cedo ou mais tarde pode acabar caindo se não vigiar estando na presença de Deus. Elias repreendeu, Elias chamou a atenção. Elias disse: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Era o povo de Deus aqui. Se você ler o versículo 22, ele disse assim: então disse Elias ao povo, não foi aos profetas de Baal, disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Percebe que Elias não estava falando isso aqui para os profetas de Baal, estava falando dos profetas de Baal, mas para o povo de Deus que estava ali seguindo. O povo estava dividido, o povo não sabia se ia com os profetas de Baal ou se ouviam o que Elias falava da parte de Deus. Assim tem muitas pessoas, queridos. Tem pessoas que estão divididas entre Deus e a carne, pessoas que estão divididas entre Deus e outros lá fora, pessoas que estão divididas entre o Todo-Poderoso e outros deuses. Ah não, pastor, é que foi meu amigo que convidou, foi minha amiga. Cuidado, isso é laço, isso é armadilha de Satanás, mas cedo ou mais tarde vai levar rasteira por estar confundindo a voz de Deus com a voz do adversário. Cuidado servir a Deus dividido. Quantas pessoas o diabo está tirando da presença de Deus? Quantas pessoas o diabo está levando a se perder? Quantas pessoas o diabo está conseguindo derrubá-la? Quantas pessoas o diabo está conseguindo desviar? Começa hoje aqui, amanhã ali, depois lá. Quando pensa que não se perde por conta de amizades erradas, começa a ouvir a terceiro, começa a ouvir a outros e pensa que está certo, e o diabo vai comendo pelas beiradas. Quando percebe, arruma companhia paquera. Quando pensa que não se perde na vida, cuidado, vigie, porque é por aí que o diabo começa. E quando a pessoa se dá conta, já está perdido no mundo por conta de estar confundindo a voz do Deus Todo-Poderoso.
Cuidado, queridos, não confunda. Muitas vezes a pessoa fica convidando um e outro. É aqui e ali. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco está levando rasteira. Daqui a pouco está desviado. Daqui a pouco está perdido no mundo. Daqui a pouco o diabo está peneirando como tem feito com tanta gente. Eu espero que ao ouvir essa mensagem você possa estar sobre alerta. Você possa vigiar mais e tomar cuidado com dois pensamentos. Está dividido. De manhã serve a Deus, à tarde serve a Baal. Hoje está na sua igreja congregando, amanhã está em outro lugar dizendo: não, foi só um convite, foi só dessa vez. É por aí que começa. Quantas pessoas já se perdeu assim? Por causa de um convite? Quantas pessoas hoje estão no mundo por causa simplesmente de um convite que recebeu? Por conta, muitas vezes, de um lugar que não deveria ter ido e foi. Quantas pessoas o diabo está peneirando simplesmente por causa de uma visita errada que aquele alguém foi fazer, achando que era Deus que estava convidando? Quantas pessoas estão perdidas no mundo hoje por causa de um convite que recebeu e esse alguém foi fazer uma visita a outro no lugar onde não deveria ter ido? Seguiu voz de estranho, seguiu voz de terceiro, achando que era Deus e não era. Quantas pessoas estão perdidas? Eu quero finalizar essa mensagem deixando uma pergunta no seu coração. Será que você que está me ouvindo, você não está dividido? Será que você não está confundindo a voz de Deus? Sabe aquela pessoa que está num lugar e em outro? Aquela pessoa que acha que é um convite? Aquela pessoa que acha que é só uma visita? Aquela pessoa que diz: não, pastor, não é nada demais. Eu fui lá é de Deus também. Será que é? Deixa eu deixar algo aqui no seu coração. Nem toda a igreja hoje, aliás, são poucas que Deus está presente. A maioria hoje é só engano, idolatria, coisa errada. Nem todas hoje, a maioria, repito, a gente não consegue ver Deus na maioria das igrejas mais. Então tome cuidado. Tome cuidado e esteja sobre alerta para que você não esteja dividido entre os dois pensamentos. Se você está, se decida logo. Se você está dividido, se decida logo. Ou você fica com Deus ou você vai com Baal. Escolhe. Porque se você ficar dividido, mais cedo ou mais tarde, pode apostar. Se você fica dividido, coxando entre dois pensamentos, mais cedo ou mais tarde você vai levar uma rasteira da vida entre Deus e o pecado. Entre Deus e a carne. Entre Deus e o mundo. Entre Deus e as pessoas. Mais cedo ou mais tarde você vai levar a maior rasteira da vida. E eu vou lhe dizer, cuidado para não cair. Porque aquele que cai, dificilmente vai conseguir se levantar. Não sou eu que digo, é o próprio Deus que diz isso lá no livro de Hebreus, que alguém que experimenta os poderes do mundo vindouro, que experimenta a água da vida chamada Espírito Santo e cai, é impossível arrepender-se ou levantar-se para arrependimento. Então cuidado você que está de pé para não cair, se mantém de pé, porque se você cair, a Bíblia que diz isso, nunca mais será a mesma coisa. Tá bom, queridos? Eu finalizo deixando essa indagação no seu coração. Cuidado com os dois pensamentos. Viver dividido num canto e em outro é algo perigoso. Mas cedo ou mais tarde leva a rasteira da vida. Então se você não quer levar a rasteira da vida, se decida logo. Ou anda com Deus, ou anda com Baal. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Meia-noite eu volto orando por todos. Deus abençoe em nome de Jesus.